Do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 64, de 180, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. 64. Êxito. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Jesus, João 15, 7. Muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. Dizem-se interessados na lavoura do bem, mas para cultivá-la, esperam a execução de negócios imaginários, a aquisição de poder, a posse de ouro fácil ou a chegada de prêmios fortuitos. E, complicando a própria estrada, observam-se de chofre, em presença da morte. Quando menos contavam com semelhante visita. Entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara. Não recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, não escreveu livros, não se enfileirou entre os maiorais de sua época. Aprisionado como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Contudo, as sementes de amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. Repara, Jesus, e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. A colheita não precede a sementeira, tanto quanto o teto não se antepõe à base. Sirvamos ao bem, simplificando o caminho, de vez que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão, porquanto, se estivermos em Cristo, tudo quanto que necessitamos será feito em nosso favor, no momento oportuno. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós com mais uma lição do livro Palavras de Vida Eterna. Emmanuel utiliza a frase que foi anotada pelo João Evangelista e que foi dita por Jesus. Está em João 15, 7. Então Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É muito direto a lição aqui consultada, escolhida. Se vos estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Ou seja, se nós estivermos seguindo o Evangelho de Jesus, é porque nós estamos com Ele, não é? Estamos com Ele, efetivamente. Então, Emmanuel escreve assim, que muitos companheiros perdem recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Então, ele afirma que muitos companheiros estão perdendo recurso, oportunidade, tempo e força, né?
em torno do êxito, ou seja, ele está procurando o êxito, mas ele só está perdendo tempo. Ele dá exemplos. Sonhando realizações mirabolantes, acabam frustrados na mania de grandeza. Então, tem pessoas que só pensam e almejam coisas enormes, mas eles também não fazem nada por alcançar aquilo. Eles simplesmente sonham com aquilo, não é? A mania de grandeza. Porque a pessoa querer ser melhor do que o outro, isso não leva a nada, não é? Emmanuel diz, eles se dizem interessados na lavoura do bem, mas para cultivá-la esperam a execução de negócios imaginários, aquisição de poder, a posse, o ouro fácil, ou a chegada de prêmios fortuitos. E complicando a própria estrada, observam-se de chofre em presença da morte, quando menos contavam com semelhante visita. Então, muitas pessoas ficam interessadas na lavoura do bem, mas para cultivá-la, ou seja, para trabalhar nessa lavoura do bem, em prol do próximo, não é? O Evangelho de Jesus, eles esperam a execução de negócios imaginários. Quando eu efetivar um negócio assim, assim, aí eu vou fazer o bem, vou ajudar os pobres, aquele negócio, não é? Ele também fala em aquisição de poder. Então, quando eu for prefeito da cidade, não é? Aí eu vou fazer. A posse do ouro fácil ou da chegada de prêmio, quer dizer, ganhar na loteria, não é isso? E aí, Emmanuel afirma, e complicando a própria estrada, observam-se de chofre, ou seja, de pronto ali, de imediato, em presença da morte. Ou seja, ele morre. E aí? Quando menos contava com semelhante visita. Então, a morte chega e ele não sabe o que fazer. Realmente não tem mais nada o que fazer, não é mesmo? Simplesmente lamentar o tempo perdido. Jesus, ou melhor, desculpe, Emmanuel diz aqui, entretanto, o conquistador do maior êxito de todos os tempos não se ausentou do mundo como quem triunfara. Ele está falando aqui de Jesus, não é? Quer dizer, ele conseguiu o maior êxito de todos os tempos, mas ele não se ausentou do mundo como quem triunfara, porque todos na época viram que ele foi crucificado como se ali tivesse acabado a doutrina do homem, não é? Então ele morreu como se não tivesse triunfado. Hoje é que nós sabemos que ele triunfou, até porque o seu evangelho está conosco há 2000 anos e vai continuar por mais toda a nossa existência, não é? Diz assim, não recebeu heranças amoedadas, não governou princípios políticos, não escreveu livros, nem se enfileirou entre as maiorais de sua época. Então, nada disso Jesus foi. Ele não tinha herança, não é? Não governou nenhum partido político, não escreveu livros, não é? E nem foi colocado como um dos maiorais da época, não é? Aprisionado como vulgar malfeitor, foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Então, ele foi realmente crucificado como se fosse um vulgar malfeitor, não é? Eles fizeram isso exatamente para poder ali humilhar todos os cristãos, não é? Como se vamos matar o homem, não é? E acabamos com o quê? Com a sua doutrina. E não é bem isso que acontece. Ele foi sentenciado à morte e passou como sendo vítima de pavoroso fracasso. Não é? Quer dizer que então ele passou como vítima mesmo. E como se houvesse ali, né, havido, melhor dizendo, um fracasso total do seu ministério. Continua dizendo que, contudo, as sementes de amor puro que colocou na alma do povo transformaram o mundo. Ora, veja. O seu evangelho que foi dito aos homens e depois os seus evangelistas divulgaram, não é? Escreveram tudo que ele disse, não é? Que deram origem ao Novo Testamento,
foi colocado então semente de amor no coração de cada homem. E aquilo frutificou, não é? Em milhões de sementes. Repara, Jesus, e perceberás que o nosso problema não é de ganhar para fazer, mas de fazer para ganhar. O que ele está querendo dizer? As pessoas que ficam querendo ganhar alguma coisa para depois fazer, não é? Eu vou fazer uma promessa para ganhar dinheiro, e aí, se eu ganhar dinheiro, eu vou dar a metade para uma casa de caridade, para os pobres. Não é? Ele quer ganhar para depois dar, não é? Para fazer. E, na verdade, ele diz aqui que esse não é o problema, e sim de fazer para ganhar. Então, quando você faz alguma coisa em prol do próximo, você está ganhando. Não é? Você está fazendo, é você que o mais ganha nessa relação. Continua dizendo, a colheita não precede a sementeira, tanto quanto o teto não se antepõe à base. Não tem como você querer colher aquilo que não plantou. Não é? Como também não se pode colocar o teto de uma casa sem estar com a base pronta. Sirvamos ao bem, simplificando o caminho de vez, que a vitória real é a vitória de todos, convictos de que não precisamos gastar as possibilidades da existência em expectativa e tensão, porquanto, se tivermos em Cristo, tudo quanto que necessitamos será feito em nosso favor no momento oportuno. Então, que nós não caiamos nesse equívoco de ficar na expectativa de acontecer algo para que nós possamos fazer o bem, não é? Isso não vai acontecer. Nós temos que fazer o bem por fazer o bem, sem esperar expectativas. Foi muito bom ter falado com você. Foi muito bom. E espero encontrá-lo em próxima oportunidade, com mais uma reflexão deste livro Palavras de Vida Eterna. Fiquem com Deus.